Muito bem. Bom, pessoal, quem quer começar a contribuir aí com a atividade que foi passada? Dúvidas? Vamos lá, hoje é para tirar dúvidas. Fiquem bem à vontade. Fala a sua dúvida, Rô. Hoje a internet que tá ruim é a minha. Nada como um dia após o outro. Verdade. Tô andando pela casa, procurando um lugarzinho melhor para ver se vai. Ai, Deus. Vamos lá, Rô, fala aí, o que você identificou como uma certa dificuldade ou não teve um certo entendimento do assunto? Eu? Isso. Tá, vamos lá. Ah, Oi. Oi, Lorena. A pergunta da Eu nota. não. Pode falar? Pode falar, estou me esperando. A 9 eu não entendi muito. Aí eu deixei ela aqui de canto. Deixa eu ver. Ai. Vamos para 2. Porque eu coloquei a NR. Deixa eu ver. Coloquei NR7 na 2? Coloquei. Coloquei NR7 e coloquei NR9. Deixa eu ler aqui. Só um minutinho. Cadê? Na 2 fala sobre o trabalho em espaço confinado, tanque subterrâneo, funcionários realizando limpeza de tanque de cloro, 100.000 litros. Aí eu coloquei que tem a NR1, coloquei, estou com dúvida na NR3, aí eu parei, fiquei com uma dúvida, não sei se vai ter. A NR7, eu coloquei o item 7.1, o 7.1, 7.1.2 e 7.1.3. E coloquei a NR9 também, só foi essa. Você vai querer que eu cite o que fala na NR? Não, deixa eu colocar uma observação em relação a essa questão, que foi até uma solicitação que a Lorena fez também. Espera um minutinho. Eu também coloquei a NR10 e coloquei a NR33. Mas a NR10, a Lorena falou que não ia ter porque eles estão trabalhando com água, né? Então não vai ter eletricidade. Então a NR10 Não, eu vou tirar. nesse item especificamente não, né? A Lorena Mas tem falou. outros itens que sim, né? Sim, a Lorena falou. Tem um lá específico lá que trata, assim, da NR10. Uhum. Bom, Mas nesse aqui... sobre a questão dos programas, né? Os programas em si, eles, vamos falar, de certa forma, eles não aparecem aí, porque são programas, né? Mas uma coisa de observação que eu faço aí sobre a questão é que tem um item específico da NR7. Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver se é o que eu coloquei. Tem um item específico da NR7, vocês estão vendo aí, né? Sim. Que fala sobre a questão de... Deixa eu achar aqui.
Aqui, ó. O item 7.5, que fala dos primeiros socorros. Fala assim, ó, no item 7.5.1. Todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para este fim. Então, na NR7, PCMSO, no item 7.5.1, vem trazer uma ação educativa relacionada à questão de primeiros socorros. Então, justifica você ter relacionado a NR7, e ela vai aparecer praticamente nos 14 itens, considerando esse item 7.5.1. Ok? Isso aqui, pessoal, é para todos, tá? Todos vocês aí que de certa forma, relacionou, né, as NRs de programa, tanto a NR7 quanto a NR9, vem falar alguma coisinha sobre ações educativas. Especificamente aqui, ó, na NR7, item 7.5.1, fala que a empresa, né, todo estabelecimento, né, toda empresa tem que manter material necessário à prestação de primeiros socorros e pessoa treinada para este fim. Então, isso aqui justifica, né, a gente manter uma ação educativa relacionada ao quê? A treinamento. Tá? Então, a pessoa tem que ser treinada? Tem que ser treinada. É uma ação educativa relacionada a treinamento. Tudo bem? Professor, mas quando o senhor fala que tem que ter essa NR7, nesse daí que o senhor falou, 7.5.1, ela vai estar até naquelas perguntas da número 9, 10, que fala sobre dos visitantes lá, do acidente, entra em todas? Então, veja bem, é uma questão de análise, né? É uma Sim, questão de análise. Uhum. Ok. De certa forma, especificamente, não vai caber nenhum item aí muito relacionado a isso. Mas se a gente for analisar em termos de acidente de trabalho, aí sim, né? Então, naquele item lá específico lá que fala sobre a questão do acidente, se fosse analisar, caberia essa informação nesse item especificamente. Porque Ah, teve tá. acidente, então vai ter que ter pessoas para prestar o primeiro socorro, material disponível e etc. Né? Então, tem a ver uma coisa com a outra, né? Verdade. A Lorena ergueu a mão. Pode falar, Lorena. Então, no caso do espaço confinado aí no 2, não cabe a NR7. Ela entraria mais no caso de acidente por causa desse item, certo? Porque falando em programa, ontem, né, na hora que eu e a Rô estava estudando, ela levantou essa questão e até eu expliquei o que eu tinha entendido para ela, mas aí depois eu fiquei meio confusa. Será? Porque assim, entraria a CIPA também, entraria todo se fosse assim, né? Se fosse programa, mas aí no caso é só para ler o número 1, por exemplo, trabalho em altura. O que eu relacionei? Só a NR1, a NR6 e a NR35. Aí fui lá e peguei a parte que está falando sobre os itens que é o treinamento, quantidade de carga horária, capacitação e treinamento, só. E do espaço confinado também, a NR1, NR6 e a NR33, só. Agora,
Naquele que você falou que está relacionado a acidente, aí sim, dá para relacionar o PCMSO, porque tem que ter uma pessoa treinada. É isso. É isso aí. A linha de raciocínio é perfeita, é isso aí. Então, pessoal, chegamos no momento do curso que vocês, né, já têm uma certa visão crítica, né, sobre o item ou a atividade sendo executada, né, a nossa atividade aí. Então, fiquem à vontade para estar fazendo essa análise crítica, né? Pô, mas e se isso daqui não tem a ver e tal? Porque já estamos num momento bem avançado já do curso, né? Já praticamente já vimos bastante coisa. E nessas UCs, né? Nessas UCs 10 e 11, é mergulhar dentro das NRs mesmo, né? E observar ali o que cada uma delas tem a nos trazer nesse ponto de vista de ações educacionais. Só recapitulando, né? Que seria essas ações educacionais na essência. Então, ações educacionais aí para relembrar, né? Então, são ações, né? Que propiciam, né? Propiciam o quê? A conscientização dos trabalhadores, a redução dos problemas e danos decorrentes do quê? Decorrentes das doenças e acidentes. Essas atividades favorecem o quê? A melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Então, as ações de treinamento, as ações educativas, trazem o quê? A conscientização para os trabalhadores, de modo a trazer aí, então, uma redução, né? Uma redução dos problemas e danos decorrentes do quê? Das doenças e dos acidentes, propiciam uma maior qualidade de vida do trabalhador, né? Uma melhoria, para trazer melhoria. Então, a palavra-chave seria a conscientização para a redução dos problemas e agravos, né? Mas o que são as ações educativas, né? Então, as ações educativas são diversas formas, né, que a empresa tem para trazer a conscientização. Essas formas, elas podem ser não normativas ou normativas, né? As não normativas são as campanhas, né? As campanhas internas, né? Campanhas de DST, campanha do tabagismo, campanha de sedentarismo. As normativas, aí já iria especificamente, então, sobre a questão do uso do EPI, né? Teria aí a questão aí dos cursos, né, de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros. Tem a questão da CIPAT, né, dentro da empresa, que é a semana, né, de prevenção de incidentes. Então, as ações, elas podem ser diversas, né? Então, tudo que for relacionado nas NRs, como um termo, quando se lê assim, promover ações promover treinamento aos trabalhadores referente a tal coisa. O empregador deverá promover o curso anual de tal coisa. O trabalhador deverá ser capacitado em realizar tal coisa. O empregador deverá promover campanhas educativas. Então, tudo que as normas, né, regulamentadoras traz, né, com esse termo, e aí eu vou mostrar para vocês aqui uma aqui, como por exemplo, essa que a gente estava falando, ó, da NR7, item 7.5.1. Então tá bem claro aqui, ó, que a ação educativa é o quê? É treinamento, né?
Vamos abrir uma outra aqui. NR5. Professor, no caso do item 2 lá do espaço confinado, eu tenho uma dúvida também, né? Que eu coloquei NR1, NR6 e NR33. Tem um treinamento que faz para quem trabalha em espaço confinado, certo? Certo. E no item 33.3.3 diz sobre a implementação de um programa de respiratório, que é o PPR. Aí ele entra também, certo? Seria Certo. dois treinamentos, então? Seriam 2 treinamentos. Ah, tá bom. Porque tá aqui, né, na linha P, né? Implementar um programa de proteção respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido. Ok, então PPR. O que é o PPR? Vamos lá, gente. O que é o Programa de PPR? proteção respiratória. É regulamentado por quem? Quem que está regulamentando? Quem que regulamenta o PPR? Eu vou digitar aqui. Apareceu, ó. Quem regulamenta? Fundacentro. Fundacentro, né? Aí lá na Fundacentro, dentro do programa, contém lá a informação. Ah, isso aqui vocês podem fazer download, tá? Vocês vão ver aí, ó. Então, dá uma olhada aí. Ó, já está fazendo o download aqui. Acredito eu que vocês vão lembrar desse camarada aqui. Estão lembrados, né? Que a gente comentou lá na UC 6 e 7, né? Sobre os programas de saúde e segurança. E o PPRA era um deles, né? Sim? Aí aqui, ó, no item... No item 7, especificamente, tá vendo? Ó? Fala sobre a questão do treinamento. Então, página 46. Olha lá. Item 7, ó, fala sobre a questão do treinamento. Com a finalidade de garantir o sucesso no uso dos respiradores. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Com a finalidade de garantir o sucesso no uso dos respiradores, os usuários, o supervisor, a pessoa que distribui o respirador, o condutor do ensaio de vedação, o administrador do programa e as equipes de emergência e salvamento devem receber treinamento adequado e reciclagem periódica. Ok? Então, qual ação educativa está relacionada à questão do PPR? É um curso, é um treinamento ou é uma palestra? Treinamento. É isso aí, treinamento. Eu queria ouvir os demais, aí parece que nós estamos num lugar só. Jefferson, Eduardo. Beleza, então aqui, ó, a nomenclatura da ação educativa, a próprio texto da norma nos dá, né? Que no caso Esse aqui, ó, treinamento é anual, professor? oi? Esse treinamento é anual? Então, aí se a gente descer um pouco mais na norma aqui, a gente vai ver qual que seria a periodicidade, né? Eu não lembro aqui direito qual é, mas aí teria que dar uma olhada no PPR aqui para ver a questão da periodicidade, né? Fala aqui, ó, conteúdo e frequência, né, do treinamento devem ser compatíveis com a complexidade do respirador, com a extensão dos riscos, a vida e a saúde a que o usuário está exposto. Então, vai ter ali um momento ali que vai falar sobre a questão da periodicidade, né? Aqui, ó, na NR5, na CIPA, né? Aí fala aqui, ó,
treinamento. Ó. Tá vendo? Então, a empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, quando, né, for empregar a CIPA. Então, qual ação educativa está relacionada à questão da CIPA? É um treinamento. Vamos lá para a NR33 aqui. Deixa eu ver qual que é o termo que é utilizado aqui na NR33. Espaço confinado. Designar participação, manter procedimento, permissão, procedimento, medidas, aqui. Então lá, ó, medidas pessoais, né? Então aqui fala de capacitação, ó, tá vendo? Então na NR33 a ação educativa está relacionada à capacitação. Professor, eu tenho um pouco de dúvida. Quando eu coloquei a NR33, o item que eu coloquei foi o 33.1.1 e 33.1.2. Entra também ou não? Então, aqui, ó, no 33.1.1, está falando sobre a questão do objetivo da norma, né? Sim. E no 33.1.2 também. Nesse caso, como nós já conhecemos, já sabemos da existência da norma, não necessariamente precisa colocar. Aí você só vai direto ao ponto lá onde fala sobre a questão lá do item específico que fala sobre os treinamentos, capacitações, né? No caso aqui, ó, o item 33. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Definir e implementar, adaptar procedimento de entrada, possuir, permissão de entrada, medidas pessoais. Aqui no item 33.3.5, ó. E tem lá, 33.3.5, ó, capacitação para trabalhos em espaço confinado. Aí aqui fala aqui, ó, no item 33.3.5.2, ó. Fala assim, ó. O empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitação. Tá? Então, a ação educativa relacionada à NR33 é capacitação. Então, professor... Não é curso, não é treinamento, não é uma capacitação. Então, a nomenclatura, né? Posso falar? Pode falar. Então, ainda estou com umas dúvidas nisso, porque na hora que eu vou procurar, então eu não estou sendo específica. Eu estou vendo outras coisas que estão sem sentido. Eu acho que eu ainda estou com essas dúvidas, né? É legal já ir direto ao ponto, assim, no foco das ações educativas, né? Entendi. Ações educativas relacionadas às questões diversas aí, né? Tá? Ou é um treinamento, ou é uma capacitação, ou é um curso. Vamos ver o que a NR10 fala. Está sendo entendido aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Claro. Oi, Maria, pode falar. Então, essa aqui da NE 33.3.5.4 também fala sobre a capacitação. O 6 também. Então, a o 6 fala para os supervisores. Autorizados tem essa característica.
de Na 16 horas. NR33 tem essa características aí, tem essa característica aí. Todas praticamente fala sobre capacitação, então. Porque a 33.3.5.5 também fala. Isso, mas você entendeu a questão do termo, que é capacitação? Entendi. Aí, No caso, não seria treinamento, seria capacitação. Capacitar o trabalhador. Então, é isso? trabalhador, isso. Tá bom. Mas através de Entendi. treinamento, não é, professor? Não, então, aí a norma não fala, né? Não fala, não deixa específico se é um treinamento, se é Aí, um curso. Olha a aí o NR10, senhor vai olha cabeça a agora. NR10, ó. Olha a NR10 o que fala, ó. Não sei se vocês estão vendo aí que está bem pequenininho. Vou aumentar. Deixa eu achar aqui NR10. Achei. Ó, NR10, ó, item 10.8.1. 10. Peraí. Ponto 10.8. Ponto 1. Ai, meu Deus, onde é essa página? Meu Deus. Item NR10, 10.8.1. Eu achei. Fala assim, ó. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área de elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É esses cursinhos que o Senai dá, né? De formação de eletricista, né? Então, para o camarada se ser, né, um trabalhador qualificado na parte de NR10, ele tem que apresentar um cursinho do Senai, vamos falar assim, onde foi reconhecido pelo MEC, né? Sistema Oficial de Ensino é o MEC, Ministério da Educação. Então, Eu não ouvi, minha gente travou. Fala de novo. o trabalhador qualificado na parte de NR10 é aquele que tem o curso reconhecido pelo MEC. É o cursinho que o Senai oferece. Aí, quando vem para nós, né, na questão da NR10, né, o que seria essa questão da NR10, né? Aí vai ser a questão de capacitação. Então, a empresa, né, a empresa deverá promover a capacitação dos trabalhadores. E aí, mais um pouco para baixo aqui, ó, vem falar sobre a questão de um treinamento, ó. Olha lá, deverá ser realizado um treinamento de reciclagem bienal, tal, né? Então, gente, aí aqui, ó, já muda o termo, já fala cursos, ó. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é sobre essa questão. Aí aqui, ó, no anexo 2, vem falar sobre a questão do treinamento. Aí aqui eles colocam treinamento, aí aqui, ó, já muda para curso. Então, a NR10, como boa prática, a gente lida como curso, tá? De NR10. Básico, curso básico de NR10, 40 horas. Tá? Então, qual ação educativa que deve ser realizada para atendimento a NR10? É um curso que ele tem o curso básico de 40 horas e tem também o curso complementar de mais 40 horas, que é para trabalhar em CEP. O que é o CEP? Sistema Elétrico de Potência. Então, se o camarada vai trabalhar lá numa cabine primária, olha a dica aí, hein? Olha a dica aí, ó. Pega a visão. Então, se o camarada vai trabalhar
vai trabalhar em manobra de cabine primária, ele tem que fazer, ele tem que primeiramente apresentar o cursinho de eletricista do Senai. Estou falando Senai porque é um órgão regulamentar, tá? O Senac também oferece esse curso. Mas Eu ia falar isso daí. isso, Não tem que ser o Senai, bem dizer. o Senac também oferece, mas a instituição que promova o Senac não oferece, desculpa, estou falando bobeira aqui. O Senac não oferece curso de formação de eletricista. Quem geralmente oferece esse curso de formação de eletricista é o Senai ou outras instituições. Só que essas outras instituições têm que ser registradas no MEC. Beleza? Então, tá. Tem uma empresa lá de curso de eletricista, formação de eletricista. O camarada trabalha como eletricista. Essa instituição de ensino, ela é registrada no MEC? Ela é reconhecida pelo MEC? Não, não é reconhecida pelo MEC. Então, esse curso de eletricista ele não vai ter validade, infelizmente. Então, é um ponto. De NR10 é um ponto. Então, o cara, para ser eletricista, ele tem que ter feito um curso de formação básico de eletricista, numa instituição reconhecida pelo MEC. Segundo, ele tem que ter o curso de segurança de instalação elétrica, que é esse da NR10 aí que vocês estão vendo. Tá? Olha lá, segurança em instalações e serviços de eletricidade, NR10. Onde esse cursinho, ele tem que ser feito aí, então, um curso básico de 40 horas, se ele não for trabalhar dentro de cabine primária de alta tensão. 13.800 volts, por aí vai. Não, agora ele vai fazer manobra em cabine primária, vai trabalhar lá com 13.800 volts para cima. Aí então ele tem que fazer o curso básico de 40 horas, mais o CEP, que é o complementar, de mais quantas horas? De mais 40 horas. De mais 40 horas. Totalizando 80 horas de NR10. Tá? Fica a dica aí, tem um item aí do case nosso, do nosso estudo aí, que tá falando sobre isso aí, tá bom? Vamos para quem achou outras normas diferentes da que a gente falou aí? Que colocou... Ah, tá, NR9, né? Vou falar sobre a NR9 aqui. NR9. NR9 PPRA. Aí fala assim, ó, olha só o que a NR9 no item aqui fala, hein? Fala assim, ó. Olha aqui, ó. Item 9.3.5.3. Quem pode ler para mim? Quero ver ler nessa letrinha aí, professor. Pega na NR aí, jovem. Pega na NR aí. 9353. 9353. É a implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamentos dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem... Não dá para ler o resto aqui, professor. Isso, que assegurem a sua eficiência de informações sobre as... Vira aí para mim, professor. Aqui, ó. Informações sobre as eventuais limitações de proteções que ofereço. É isso aí. Então, qual ação educativa a NR9 traz? Treinamento. Tá? Então, fala assim, aí tirando uma dúvida da Lorena, que
Foi um item que a gente estava conversando sobre isso aí, né, Lorena, à tarde, né? Você me perguntou, né? Mandou um áudio para mim perguntando, né? Então Sim, tá é aí, que a ó. Rô ontem tava com dúvida. Então tá aí. NR7 falando então sobre a questão aí do, do primeiros socorros, tá? Deixa eu abrir aqui a Mas aí NR7 de novo. ela só vai entrar também no caso de acidente, professor. Na NR9 não, se a gente for ler aqui o entendimento real, a gente vai ver que cabe outras coisas. Então aqui, ó, a NR7 falando sobre a questão de treinamento no item 7.5.1 e a NR9 falando também sobre treinamento no item 9.3.5.3. Tá? Então tem esses dois momentos das normas aí, tanto da 7 quanto da 9, que fala de uma ação educativa, lembrando que o porquê da ação educativa, né? Para que isso, né? Da ação educativa, né? Então, Vamos no lá. caso, a NR9 entrará em todos? Vamos buscar o entendimento da norma em si, né? A NR9, ela vem falar sobre o PPRA e naquele item especificamente fala sobre a questão das medidas de controle. Então, lá no texto, eu vou ler o texto para vocês aqui, ó. Das medidas de controle, item 9.3.5.1. Deverão ser adotadas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle de riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Aí fala, né, do risco potencial, risco evidente, a saúde e tal, né? Beleza. Aí no item 9.3.5.2, fala assim, ó, o estudo, desenvolvimento e implantação das medidas de proteção coletiva deverão seguir as seguintes hierarquias. Aí fala lá, né? Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou formação de agentes prejudiciais. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente. E medidas que reduzam a níveis ou a concentração desses agentes. Aí no item 9.3.5.3 fala assim, ó, a implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Então, fala que sempre que for adotadas medidas de controle, o trabalhador deverá ser treinado sobre o que está se passando, né, o que está acontecendo ali das medidas de controle. Então, eu entendo que esse item aí da norma, ele cabe a todas as situações, tá? Um pouco mais para baixo aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Um pouco mais abaixo aí na norma, vem falando da questão do EPI. Então, fala assim, ó, no item 9354. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção da medida de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontra-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo à seguinte hierarquia: A. Medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. E B. Utilização de EPI. Aí abaixo aqui, ó. Item 9.3.5.5. A utilização do EPI no âmbito do programa
deverá considerar normas legais e administrativas em vigor e envolver no mínimo. A linha A, seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle das exposições ao risco e o conforto oferecido segundo a avaliação do trabalhador usuário, programa de treinamento dos trabalhadores quanto à correta utilização e orientação sobre a limitação de proteção que o EPI oferece. É isso. Então, aqui, ó. Quando for utilizado, então, o EPI para medidas de controle, quando as de caráter coletivo ou administrativo estiverem sendo desenvolvidas ou forem tecnicamente inviáveis, e for fornecido o EPI, então, quando se fornece o EPI, se treina, né? Se aplica essas 4 linhas aqui, ó. Tá? Professor, na Onde própria NR6 diz isso, né? a B fala. E aí vamos ver na 6, como que tá lá na 6, né? É o 6.6.1. Cabe ao empregador, né? Então, ali, ó, na NR6, né? Item 6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Tudo bem, então, qual ação educativa, né, a empresa deverá promover para a questão do EPI? É uma orientação e um treinamento. Carga horária indefinida, tá? Carga horária não definida. Por que não definida? Tem algumas normas que, quando trata de ação educativa, não define carga horária. Que nem a NR10, por exemplo, né? A NR10 define carga horária, né? Acabamos de falar aqui, né? Quantas horas de curso tem que ser? 40 horas. 40 horas, 80 horas. 80 horas. 80 horas, né? Se o trabalhador interagir em alta tensão, 80 horas. Então, define carga horária, definiu, né? Já está definido, pré-definido carga horária. Tem normas que não definem carga horária, como, por exemplo, a NR6. A NR6 não define carga horária. Por que não define carga horária? É uma pergunta que eu faço para vocês. Por quê? Vamos ver se alguém mata a charada aí. Não, professor, responde aí. Jesus. Vamos pensar um pouquinho? Por que não define carga horária da NR6? Treinamento de uso, guarda e conservação dos EPIs, equipamento de proteção individual. Eu acho. Não precisa de treinamento para você usar IPI. Precisa de conscientização. Ou não? Eu estou errada. Também não? Não. Precisa de treinamento. Precisa de treinamento também? Precisa. Precisa quando você entra. Com relação ao uso, a guarda e a conservação. Então, tem que treinar, né, o trabalhador quanto ao uso, guarda e conservação. Mas É porque sempre tem que ficar fazendo, sempre tem que estar refazendo, professor? é um ponto. Vamos ver se alguém mais mata a charada aí. Adriele. Por que NR6 não define carga horária de treinamento? Vou chamar quem eu estou vendo aqui, hein? Adriele.
Fala aí, Adriele. Alan. E aí, Alan, por que não define carga horária de treinamento? Sei não, professor. Oi, oi. Antônio. Professor, deixa eu tirar minha dúvida referente a isso. Posso falar? Espera aí um pouquinho, o Antônio vai responder. Tá bom. Não, eu vou ver no Google primeiro. É o quê que você falou? Vou ver no Google aqui primeiro. Ô, professor, Dá um Google aí. eu acho que não exige, porque os EPIs, você sempre tem que estar em treinamento, sempre tem que estar orientando o uso, porque o pessoal, vira e mexe, se você não tem atenção, eles estão sem os equipamentos. Então, primeiramente, você dá uma introdução para eles do uso, da conservação aí, e sempre tem que estar diretamente observando esse tipo de questão aí. Então, acho que por isso que não tem essa carga horária. Acho que a carga horária, ela é indefinitiva. É sempre. É contínua? Isso, é por isso que não tem esse cálculo exato aí. É o que eu penso, né? É um ponto também. A Rosângela ia falar? Agora eu. Então, professor, eu acho isso também que o Marco falou. Por quê? O padrasto do meu marido, ele trabalha há muitos anos de serralheiro. Esses dias não, já tem um tempinho. Ele sofreu um acidente aí com a... Ai, Jesus, como é o nome da máquina? Tanta máquina que eles usam. Para cortar lá, e na hora que ele foi cortar, quase bateu no pescoço dele lá, quase se machucou, mas só pegou por cima, não machucou nada. E ele não estava usando nenhum tipo de EPI. Aí eu falei para ele, nossa, por que você não usa, né, os EPI certinho e tal? Aí ele falou, não, eu tenho anos de experiência, não preciso, não. Então, é isso que é o problema. As pessoas, esse negócio que tem anos de experiência, muita confiança, quando você fala de EPI, não quer aceitar. Então, acho que é por isso que tem que estar sempre falando, sempre conversando, porque... Como você tá, querido? Tá com a galera? Oi, Tô com a professor. galera. Mandar um abraço para eles. Beleza ou não? Beleza. Deixa eu te perguntar. Ela tava no... Espera aí um pouquinho. Pessoal, só um minutinho, tá? Vão tentando achar a pergunta aí, tá? Só um minutinho, já retorno aí com vocês. Fica no ar a pergunta aí, tá? Vão tentando ver se vocês chegam num denominador aí, né? Tá? Achou no Google, Antônio? Tá marcando 4 horas aqui. Já achou, Antônio? Sim, tá marcando 4 horas. Ah, é? Isso. Poxa, mas na NR6 fala que não tem quantidade de horário. Ele quer saber o porquê que não tem. É isso mesmo. Então, o curso da NR6, Equipamento de Proteção Individual EPI, possui uma carga horária de 4 horas. Ele quer saber por que não tem. Por que não tem Viu, quantidade de hora falando na... Mas se o Antônio tá falando NR6? que é 4 horas, então tem, ué. Será Sei que lá, é não porque não está específico na NR6, está específico em Pode algum ser. outro, né, Em algum outro outro lugar, né? lugar? Aqueles Não, tá na NR6. livrinhos lá da Tá Fundação. na N6? Onde você achou, Antônio? Eu já NR6. achei 3 horas. Eu já Olha, achei 3, 3 horas. 4. Eu achei 3 horas. Da NR6. NR6, eu achei 3 horas. Mas a NR6 não está falando quantidade de hora.
Então, eu tô aqui também na NR6, também não tô vendo. Eu achei no Google, mas não achei aqui na NR, não. Eu tô com o NR aberto. Sei lá, é alguma coisa relacionada àqueles livrinhos lá, aos níveis de ação, alguma coisa aí. Não dá certo, você fala? Ou tá relacionado em algum lugar que não seja na NR6, né? Ah, tá. Pode ser. Eu acho. Chutômetro. Por que não pode? Vou colocar assim no Google. Por que na NR6 não tem a quantidade de horas de treinamento de equipamento de proteção individual? Já volto. Será que tem a ver porque você assina um termo que você é responsável a usar ele diariamente? Eu imagino isso também, Alan. Eu falei que as pessoas Porque tem não querem usar. código de conduta, né, do empregador, né? Não tá uma olhada, não. Ô, Lorena. Todos que eu achei que falam 4 horas. Aqui, ó, eu achei assim, Oi. ó. Alguém tá me ouvindo? Ó, Eu tô. eu achei assim, ó. Todos os empregadores devem realizar o treinamento para qualquer funcionário que utilize em seu trabalho a carga horária de 3 horas e não há validade para esse treinamento. É o que está escrito aqui, na NR6. Mas existe um treinamento, então, né? Quando é recrutado, existe um treinamento. Depois não tem um tempo específico. Não tem um tempo específico para fazer outro treinamento. Então, é o que está escrito aqui. A não ser que ele mude de função, né? Daí vai usar outro equipamento, aí ele tem um treinamento. Mas se ele tiver na mesma função, não tem. Vocês já trabalharam em empresa? Quando nós entramos na empresa, eles dão um uniforme para a gente, explica, e só isso, não tem assim, ficar treinando. Quando a Tem gente sim, Rô. Então, se for uma empresa que tem um técnico de segurança e uma política de saúde e segurança bem dentro da empresa, tem sim, porque eu entrei lá na Iberolef, e tinha um treinamento de EPI. Eu não lembro. É que cada função é um tipo de EPI que a gente usa, certo? Verdade. Pode ser que isso não tenha uma carga horária para esse tipo de treinamento, mas é treinado. Só não fala aqui 3 horas de treinamento, a carga horária de 3 horas. Mas pode ser para qualquer tipo de função, de cargo, no caso, sei lá. Penso assim. Que não tem uma carga horária específica, mas tem que fazer o treinamento. Porque não vai dar um IPI para você e sem saber usar, ele vai ter que dar um treinamento, né? Explicar como funciona. Então, tem o treinamento, só que não tem a carga horária. Então, quer dizer, cada função tem um IPI, então eu pensei assim, não sei se pode ser, porque aqui está dizendo. Será que na NR1 fala alguma coisa? NR1? Porque o treinamento meu de EPI foi junto com a da NR1. Deixa eu dar uma olhada aqui na NR1, já que eu estou com ela aberta. Página 103.
Aí também não depende do tipo de EPI, por exemplo. O treinamento de uma luva é diferente de um cinto de quem trabalha em altura. Então, tem isso também, né? Aqui na NR1, deixa eu ver, no item 1.7, aí tá aqui, cabe o empregador. Aí aqui tem a letra, aqui no 1.8, na letra B, tá, usar o IPI fornecido pelo empregador, aí C, submete-se a um exame médico, não tem nada falando assim de... A única coisa que eu achei sobre o IPI. Realmente, na NR1 só fala que é obrigatório o EPI fornecido pelo empregador, ele tem que usar, né? Obrigado. Então, não tem nada específico, não. Só tem isso. Aqui, alterações dadas pela portaria número 6, do dia 9 de 3 de 83, não tem nada de... Talvez seja isso que o Du falou também, que cada EPI vai ter um treinamento. Um treinamento, por exemplo, se for uma NR35 de altura, vai ter que ter cinto de segurança no próprio treinamento da NR35, né? Não tem nada específico, não. Então, podemos dizer que cada coisa que você tem que fazer é uma NR diferente, então é cada horário diferente. Sim. Pode ser isso? É a única explicação, não sei. Pode ser que você que tenha alguma outra explicação, né? Mas no momento foi a única que eu achei. Eu também. Não tenho outra, não. É o que tem para hoje. Vamos esperar ele voltar. Estou comendo couve, Maria. Meu Deus. Que delícia. Muito bom. Pessoal, eu achei tá escrito a carga horária definida pela empresa. Será que é isso? Então, também pode ser isso, Antônio. Quer dizer, que é a empresa que fornece a carga horária. Pode ser isso também, não saber. Porque se não tem um treinamento, uma carga horária para o treinamento, pode ser que a empresa treine. Vamos treinar funcionário por 2 horas, por 3 horas, no caso, sei lá. Pode ser. Caso ele eu achei para cada setor. Pode ser. Eu achei assim, NR6, né? Todos os empregadores devem realizar o treinamento para qualquer funcionário que utilize em seu trabalho. A carga horária é de 3 horas e não há validade para esse treinamento. Então, é o mesmo que eu achei aqui, é o mesmo que eu li. Você sabe aproveitando por que aqui, também? Porque daí é o seguinte, depois que ele voltamos aos comerciais. E aí? Uma carga, isso é a conscientização daí só. Não existe um treinamento, é só conscientizar o funcionário. Não existe a carga horária, o treinamento existe. Isso. Existe o treinamento, quando você entra, mas depois é só a conscientização. Foi isso que eu pensei. Eu pensei nessa que eu falei para você, foi isso para vocês. Foi assim, cada IPI, cada função tem
tem seu IPI usado e uma empresa que estabelece a quantidade de horas. Eu pensei assim, não sei, pode ser que não. Fale, guru. Fale, ó grande mestre. Tá Fale, bonito. ó grande mestre. Tá bonito o debate aí, hein, ó. Bonito, Ficou bom, hein? né? Tá bom. Tá chique o debate aí, hein? Mas pode falar, professor, nós já brigamos bastante aqui. O debate foi bom. Pode falar Vai agora. falar, ó grande guru. Tá bem bacana o debate aí, hein? Tô ouvindo aqui. Show de bola. É nesses momentos que surgem o aprendizado, né? Com certeza. Do Concordo. adulto. É do Sim. adulto, né? Na andragogia. Falando em andragogia, não fugiu não, tá? Eu só estou esperando o Fábio me mandar o dia que ele vai poder estar falando com a gente. Mas a gente vai voltar a falar sobre aquela atividade, tá? Que teve gente que não entregou. Rosângela, você entregou o trabalho? Quer que eu falo quem não entregou? Fala, eu entreguei. Nem vem. Atrasada, mas entregou, né, Rosângela? Não. Tá. A Rô não entregou, não. Quem que não entregou? Eu fiz no primeiro dia. Posso falar? Posso falar quem não entregou? Pode. Quem não entregou? Não, quem entregou? Maria, Eduardo, Antônio, Lorena, Grace, Jefferson, Marco, Carol, Adriele, Rosângela. Quem não está nessa relação, não entregou. Eu entreguei o meu, professor. Entreguei, acho que no Zap, E o não Alan? foi? O Alan? É pelo Zap, Alan, não era por Alan e-mail? entregou. Maria, para de arrumar contenda. O importante é que ele entregou. Maria, Obrigado, você tem falado com a Fabiola? Oi? Você tem conversado com a Fabiola, você ou as meninas aí? Eu falei com ela, eu mandei mensagem para ela assim, acho que foi semana passada. Aí ela falou para mim só que tava dando um tempo, porque tava uma correria, tava muito correria para ela, ela estava muito cansada. Depois não respondeu mais nada. Beleza. Professor, deixa eu só falar uma coisa. O que deu para ver aqui numa pesquisa que eu fiz aqui, você faz uma avaliação de campo e vê se é só a conscientização ou requer algum treinamento para aquele funcionário específico, é isso? Isso, vamos separar uma coisa da outra, né? Tá. A gente promove ações educativas para conscientizar. Tá? Beleza? Então, a gente promove ações educativas para conscientizar o trabalhador, né? E reduzir os agravos e tudo mais. Então, não existe uma ação educativa especificamente de conscientização, não. A conscientização é uma consequência da ação educativa. Beleza? Ah, tranquilo. Mas aí você faz uma avaliação do ambiente, você não faz um treinamento com todo, você vê só aquele ambiente onde está tendo algum tipo de problema aí que se dá para ser eliminado. O funcionário está usando o IP de forma regular. Beleza. Aí eu promovo uma ação educativa de um treinamento, né, de uma reciclagem de treinamento, com o intuito de conscientizar o trabalhador sobre a sua utilização, né? Professor, mas quando ele já tem muitos anos e sempre bate de frente e fala, eu não usava, não usei, isso me atrapalha. NR1, é obrigatório. Não, mas como é abordar um funcionário desse? NR1, Então, tem a norma. É a andragogia. Professor, A andragogia, a essência da andragogia é para quê? É para promover conhecimento, né, no adulto.
Por isso que então tem esse estudo da andragogia na segurança do trabalho. Porque nós lidamos com o quê? Com o trabalhador, e o trabalhador sempre vai ser de maior de idade, né? Vamos falar assim, né? Sempre vai ser finalzinho da adolescência ali e fase adulta o resto do tempo. Então, é a maior massa, a maior parcela, né? De trabalhadores que nós vamos pegar é sobre a questão da andragogia. Então, por que é importante fazer uma ação educativa para o adulto? Aí vamos falar assim, pô, mas vai jogar toda a responsabilidade na conscientização? Conscientização é muito pessoal, não é? Não é verdade? Por exemplo, eu saio na rodovia e não coloco cinto de segurança, mas eu tenho consciência do risco, mas eu não ponho. Então, eu estou conscientizado? É onde a gente pensa um pouquinho, né? Mesma coisa EPI, né? O cara está trabalhando lá, exposto a ruído, ele sabe que está exposto a ruído, sabe que pode perder a audição e não usa o protetor. Ele está conscientizado? Está. Mas por que ele não usa? Então, é um assunto que eu vou deixar. Esse assunto a gente vai falar, a gente vai brincar um pouco sobre essa questão lá quando a gente for falar sobre andragogia, tá? Mas a pergunta que vocês estão fugindo aí, né? Que vocês são bagre ensaboados, é sobre a questão do porquê que a NR6 não define carga horária. E aí? Por que será? Antônio já sabe. Cadê Antônio? Fala, Antônio. Pode falar, Antônio. Vou lá no Google de novo. O Google fala treinamento de 4 horas, professor. Não, mas e na NR6? Não achei nada. Eu procurei bastante aqui. Eu tô com ela aberta e eu não encontrei. A NR6 não define, né, gente? Não. Por que não define? Olha só que interessante isso. Ó. Por que não define? Vamos lá. Bom, então, lá na NR6, lá na NR6, fala assim, ó. Cadê a NR6 aqui? Explica aí, fala qual que é o ponto que nós estamos chegando. Ó. Vê comigo aqui, raciocina comigo aqui, ó. NR6. Eita, Maria. Aqui, ó. O empregador, quanto ao EPI, né? Aqui, ó. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Beleza. Aí lá na NR9. Na NR9 fala assim, ó. No item 9355. A seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e conforto oferecido segundo a avaliação do usuário. Então, aqui, ó, a seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco ao que o trabalhador está exposto e a atividade exercida. Então, foi isso que eu falei. Aí aqui, ó, olha que interessante, ó. Ó, estamos aqui com um trabalhador que ele é açougueiro. Quais EPIs ele está usando aqui? Avental impermeável e luva de malha de aço. Essa outra luvinha aqui é uma luvinha descartável, né? Que ele está usando. É que nem aqui, ó, touquinha descartável, né? Também. Então, qual o EPI para o açougueiro aqui? Avental impermeável, luva de malha de aço, na mão que segura a carne ou o legume, certo?
Então, dois, ó, só dois, ó. Avental e luva de malha de aço. Aí agora aqui, ó. Olha esse camarada aqui. Cadê? Olha esse soldador aqui, ó. Olha o tanto de EPI que o cara tem que usar. Olha aqui. Ele tem que usar um macacão de raspa, couro, Professor, perneira de... Pode só falar. cortando um pouco. Quem que vai definir isso daí para ele? É É a aqui, ó. empresa? Ó, É é aqui, ó. o... Ó, é aqui, Alan, ó. A seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida. Quem faz a seleção do EPI tecnicamente adequado ao risco? Trabalhador. Técnico de segurança. É a segurança do trabalho. E aqui também fala na NR6 aqui, ó. Ó a NR6 que fala, ó. No item 6.5.1. Nas empresas desobrigadas de constituir SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco. Então, na Bom, empresa deixa eu ver se eu desobrigada, entendi. a empresa Deixa eu ver se eu entendi. aqui, ó, ó o item 6.5 aqui, ó, compete ao SESMIT recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Então, se aqui, ó, nós temos uma atividade de solda, com vários tipos de risco aqui, onde o trabalhador está exposto. Tecnicamente falando, né? Vamos quantificar essa fumaça aqui para ver quanto que tem, né? Tem ruído, tem calor, quanto? Aí vamos recomendar os EPIs mais adequados, né? Avental, luva e etc e tal, né? Olha só. Então, são N EPIs, né? O soldador usa muito EPI. O basiquinho é isso aqui, ó. Aventalzinho, perneira, luva, toquinha árabe, máscara de solda com lente escura aqui, conforme a amperagem da máquina. Então, tecnicamente, são esse aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 EPI. Olha o camarada aqui, o açougueiro. 2, avental e luva de malha de aço. Não que os riscos não existam, né, aqui, né? Ah, mas só tem 2, não tem muito risco. Tem risco, mas são específicos da atividade. Por que que eu tô falando isso? Porque lá na NR6 não define carga horária por isso. Por isso. Que quando você vai recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco, vai variar da atividade. Vocês concordam comigo que quando a gente for ministrar um treinamento de uso, guarda e conservação de EPI para o açougueiro, pode ser uma carga horária X, e para o soldador pode ser uma outra carga horária Y, X mais Y? Vocês concordam que a amplitude de informações sobre riscos para esse camarada aqui é muito maior do que para esse? Concordo. Então, por isso que não determina carga horária. Quem vai determinar Professor, carga horária? parabeniza o Du, que o Du acertou. Eu Eduardo, também acertei, tá? Fala aí, O Du Eduardo. acertou. Fala aí, Eduardo. O que você tinha falado aí? Foi o Eduardo, Maria. Eu também. Que eu falei. A que o gente Eduardo falou? concordou com ele, mas quem falou foi O ele, Eduardo, Maria. Maria. Ah, tá bom, O né? Eduardo, Maria. Eu Não falei vem querer que... pontinho, não. Não vem querer pontinho, não, Maria. Ai, meu Vem querer Deus. confete, Maria. Não, eu falei também que cada função... Não vem querer estrelinha, não, Maria. Eu falei. Engraçadinho. O que o Eduardo comentou? É que cada função, igual a Maria tinha dito, tem os seus EPI. Por exemplo, quem trabalha em altura, com o cinto,
O treinamento desse cinto vai ser muito mais complexo do que quem trabalha com uma luva, que usa um EPI e uma luva. Essa é a linha de raciocínio mesmo. É a complexidade mesmo da atividade na verdade, é a complexidade da exposição ao risco, né? Então, Professor, estrelinha só para Eduardo, hein, professor? pessoal, isso também Tá com inveja, Alain. vem Eu de acertei encontro. também. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Uma vez eu participei de um treinamento, de um curso, era um curso, que a Fundacentro foi realizar. Aí eu fiz o curso. Foi sobre a questão da NR12, né? Proteção de máquinas e equipamentos. A gente vai trabalhar esse item aí. Aí, no curso, o professor lá, ele renomado pra caramba. Depois que eu fui ver uns vídeos dele, o cara é famoso pra caramba. Aí, ele comentou isso. Ele falou isso, ó, pessoal, NR12 não define carga horária. NR12 não define carga horária. Por quê? Porque cada máquina é de um jeito. Então, tem uma máquina menor, vamos supor, aí ele colocou um exemplo. Numa padaria, é cortador de frios. É uma máquina. Tem que abranger a NR12. Beleza, é um ponto. Aí, uma prensa dentro de uma metalúrgica. É uma máquina, só que muito mais complexa. Então, o nível de treinamento para quem opera o cortador de frios vai ser e o nível de treinamento para quem opera a prensa é outro. Por isso que a NR12 não define carga horária. Quem define carga horária é o SESMIT. Beleza? Outra pergunta. Quero estrelinha também. NR1. E aí? Eu vi que vocês estavam falando sobre NR1. E aí, NR1? Nós somos super famosos. O que vocês me dizem? Não, a gente só estava falando aqui do IPI que era fornecido pelo empregador. Só alguma coisa que entendi aqui. Só isso. A Da NR1. NR1 também não define carga horária. Por quê? Só diz que é obrigatório. É obrigatório. É isso aí. Por que não define carga horária? Sobre o EPI? Quem responder que é a mesma linha de raciocínio da NR6, ganhou a estrelinha. Mas é mesmo, né, professor? Não tem jeito. Não tem outra explicação. Maria. O que você acha que é? Mudou alguma coisa aí? Não tem como, né? Pronto, agora ela tem estrelinha. Não, mas... Aguenta agora, professor. Mas aguenta agora, professor. Ai. Ai, meu Deus do céu. Mas você tá falando que não tem outra explicação aqui. Ai. É dose, né? É dose. É dose. Ô, Flávio, deixa eu ver se eu perguntasse uma coisa que você conhece. Você conhece o professor Rodney? Ele é técnico de segurança. Não? Quem é? É Rodney, o nome dele. Rodney. É Rodney. Ele é técnico de segurança também. Eu estou no grupo do WhatsApp dele. Ele passa bastante coisa interessante. O professor tentar ser moral mesmo, hein, professor? Tá no grupo do outro técnico de segurança, hein? Não é só do técnico de segurança, tem bastante. Tem engenheiro de segurança, médico de segurança, tem bastante. Eu e o Antônio também temos uns grupos aí, viu? Né, Antônio? O professor... Isso aí, Lorena. Tem um pessoal que é estudante também de segurança do trabalho. Uns estão começando, outros estão terminando.
Tem bastante coisa interessante, que eles passam bastante coisa pra gente. Maria, meu celular nem cabe mais nada de tanta coisa de segurança que mandam nos grupos, Maria. Ah, eu também. Tem hora que eu nem abro, porque é muita coisa. Lá, o que você perguntar, ele responde de prontidão. Ninguém hesita em falar nada. O que você perguntar, eles respondem. É bem legal. Gente, eu vou ter que sair. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela aula. Que isso? Ô, Maria. Oi? Eu não conheço esse. Se fosse Rodney, aí conheceria, mas ele é engenheiro civil, mas é daqui, daqui. É lá de São João. Não, eu não Eu perguntei acredito que nem de não onde deva que ser ele ele, não. Eu não É um perguntei de grupo? onde Que é? seria. É um grupo, é um grupo no WhatsApp. Eu estava conversando com também que é técnico de segurança do trabalho, o nome dele é César. É Cleiton César. Mas ele é um grupo? O que é? É um grupo. Aí eu estava conversando com esse Cleiton César, aí ele passou algumas coisas da NR 5, 6, 7, eu vou passando umas coisas. Aí ele pegou e falou assim, olha, entra, eu vou mandar um link do grupo do WhatsApp que eu tenho, que tem bastante pessoal, tem bastante gente, tem engenheiro, técnico de segurança formado, tem professor, e ele sempre dá uma atenção especial para a gente. Aí ele mandou o link e eu entrei. Legal. Aí esse professor me chamou, e no individual e perguntou se eu era estudante, se eu já era técnico. Eu falei, sou estudante, eu termino o curso em tal mês, assim, expliquei, conversei com ele, ele falou que ele tem o grupo VIP, né, aí ele me colocou no grupo, e sempre o pessoal pergunta as coisas, ele responde, tem os outros professores também, eles dão atenção pra gente. Eles falaram que sempre que precisar, eles podem perguntar, que a gente pode perguntar, que eles respondem. É uma ajuda, no caso, né? Qualquer dúvida, alguma coisa assim. E ele faz treinamento, e tem mais outra coisa que ele faz também, e palestra, tudo assim. Ele posta vídeo, essas coisas para a gente ver. Bacana. É interessante. Eu faço parte de dois grupos que é de fora, assim, né? Um da parte de emergência, mais na parte de médica, assim, tal, e o outro na parte de segurança mesmo. Inclusive, esse grupo aí que eu participo, o administrador lá, o Marcos, né? Marcos que ele chama, ele comercializa alguns equipamentos também, sabe?